Agora as previsões para o signo de Câncer. Será que a passagem do Júpiter em Leão vai ser boa para vocês? Eu acho que vai ser maravilhosa, tá certo? Por que que eu acho isso? Porque o Júpiter, quando entrar em Leão, ele vai fazer a passagem dele aqui pela casa 2, que é um setor ligado a dinheiro. Então, teremos cancerianos e cancerianas faturando muito? Sim, teremos. Então, é um ano muito próspero no sentido financeiro para as pessoas que são de câncer, ou de ascendente, ou de signo, né? E por que é que a gente entende, né, que a passagem do Júpiter de Leão é extremamente próspero para quem é de câncer? Porque a casa 2 é um setor do mapa que fala sobre o dinheiro que a gente conquista mediante esforço e mérito pessoal. Ou seja, não é loteria, não é herança, não é o velho da van, não é, sei lá, o dinheiro que outras pessoas nos dão de alguma forma. É o dinheiro que a gente conquista mediante o nosso esforço e o nosso trabalho. Então, quando o Júpiter passa no signo de Leão, para vocês, né, que são de Câncer, é como se fosse um período em que, quando vocês abrem caminhos ou oportunidades para o dinheiro chegar até vocês, o dinheiro chega. Agora, quando vocês não abrem, o dinheiro não vem. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de ser um trânsito próspero, não adianta o trânsito, assim, passar na vida de vocês e vocês não fazerem nada com isso. Então, o Júpiter, quando ele passa por Leão, ele vai dizer o seguinte: olha, mostra para o mundo quais são as vias através dos quais o dinheiro pode chegar até você. Então, por exemplo, se você é boa de costurar, ou de fazer bolo, ou de tirar cartas, ou sei lá o quê, divulga o teu Pix, divulga o teu serviço, faz com que chegue no ouvido das outras pessoas a forma como o seu trabalho, o seu serviço, aquilo que você realiza, pode ser um caminho para o dinheiro chegar até você. Porque se você também não faz nada, então, tipo, não vai acontecer nada e pronto, e acabou-se, né? O Júpiter, ele tem um outro lado também, é que ele é uma lupa, né? Então, ele expande, ele dilata os temas ali do setor onde ele está passando. E aí, o que acontece quando ele passa na casa 2 é que pode ser um período que vocês ganham muito dinheiro, mas pode ser também um período que vocês perdem muito dinheiro, porque não é perda, é porque vocês gastam. Sabe quando, tipo, uau, minha conta bancária está alta, hoje eu vou sair, eu vou pagar bebida para todo mundo. Aí, ó, vocês se fodem, porque quando o Júpiter passa na casa 2, a gente se anima demais, porque está tudo muito feliz demais, está tudo dando muito certo demais, então as despesas acabam vindo demais também. Então, vamos dar uma segurada aí, vamos tentar pensar como é que, em primeiro lugar, podemos criar condições para o dinheiro chegar até nós, né? Vocês aí que são de câncer, e depois pensar como é que vocês podem criar condições para segurar o dinheiro, né? E ele não sair voando pela culatra. Vamos ter um momento muito interessante para vocês que são cancerianos, que vai pegar ali do final de julho até o mês inteiro de agosto, que é o trígono que o Júpiter vai fazer. Passando na casa 2, ele vai fazer um diálogo com o Saturno na casa 10. A casa 10 é uma casa de carreira, de trabalho, de reputação, de reconhecimento. E também vai falar sobre os nossos chefes, as figuras de autoridade e as instituições. Então, para vocês que são de câncer, é o momento em que a vida financeira de vocês fica mais consolidada, na medida em que vocês conseguem estruturar, amarrar, né, de uma forma mais interessante a relação de vocês com o mundo profissional, o mundo do trabalho, né, o mundo, digamos assim, das responsabilidades. Então, alguma decisão que vocês tomarem desde agora, ou que vocês venham a assumir, né, quando chegar esse momento ali, né, do final de julho, e durante todo o mês de agosto, vai ser muito determinante para o sucesso profissional de vocês, perdão, para o sucesso financeiro de vocês, e vai ser algo que vai trazer muitas vantagens, né? Assim, a longo prazo. Não, é como se fosse um período de estruturação mais consolidada ali, né, do campo financeiro, tá bom?
Vamos ter outro momento astrológico interessante para quem é de Câncer, que vai ser lá em dezembro, no dia 12 de dezembro, o Júpiter começa a ficar retrógrado, e essa retrogradação vai até 12 de abril de 2027. Quando o Júpiter fica retrógrado, é um período de revisão. Ele está pedindo um reajuste, uma revisão, um redirecionamento, né? Que no caso de vocês vai se dar nas questões financeiras. É um período que vocês vão ficar pobre? Não. Mas é um período em que vocês vão ter que fazer decisões, tomar decisões que vão considerar o campo financeiro em termos de pensar assim: será que eu fico com esse trabalho complementar ou eu fico somente com o trabalho principal? Será que eu invisto mais o meu dinheiro aqui ou eu invisto mais o meu tempo e a minha dedicação para algo mais ali no futuro? Será que eu troco de emprego? E assim, vejam, a casa 2 não é uma casa de emprego, é uma casa de dinheiro. Mas se você não for uma herdeira, então o dinheiro vai chegar por você através do emprego. Então, por ser uma casa de terra, e quem é aluno meu, né, deve saber disso. Eu valorizo muito os elementos das casas, muito mais do que os elementos dos signos. Então, isso é uma característica minha, né, enquanto astróloga. Como é que eu posso dizer? É a minha forma pessoal de interpretar. E eu acho que eu explico em uma das aulas, mas se eu não explicar, eu vou explicar. Se eu não tiver explicado até agora, eu vou explicar em algum momento, tá? Não, mas eu tenho quase certeza que eu já expliquei isso em alguma aula, mas enfim, bola para frente. E a casa 2 é uma casa de terra, então quando tem uma retrogradação feita essa de Júpiter, que vai de dezembro desse ano até abril do ano que vem, é como se vocês tivessem que repensar as escolhas e os caminhos financeiros de vocês com bastante pé no chão, com bastante consciência, bastante racionalidade, né, a respeito do que é que compensa ou não nessa trajetória financeira. Júpiter também é o planeta da fé. Então, quando ele retrograda, ele vai dizer assim: olha, bicha, olha, viada, tu tem que confiar que o que quer que esteja acontecendo agora é para o seu bem. Então, não importa se for um evento que inicialmente você pensa ser muito ruim, ou se é alguma coisa que você não entende o motivo pelo qual está acontecendo. O Júpiter ele vai querer um voto de confiança seu, de que a partir de tudo que está acontecendo ali, você vai conseguir se reorganizar e ter uma vida financeira até mais interessante do que aquela que você estava tendo até aquele momento. Então, isso é o que pode acontecer, é o que é esperado que aconteça entre dezembro de 2026 e abril de 2027. Outra questão interessante é que a gente vai ter ali, ai meu Deus, a gente vai ter também em novembro e dezembro de 2026 e em maio de 2027 a conjunção de Júpiter com o nó do sul da Lua. Essa conjunção não é uma proibição ou uma interdição absoluta nas questões financeiras para vocês que são de Câncer, mas é um momento de revisão, de ponderação, de reflexão sobre o que é que vale a pena ou não em termos de decisões no campo financeiro, que é aquela história, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, esse investimento que você está pensando em fazer, vale a pena? A forma como você está gastando o seu dinheiro realmente é o mais inteligente? Esse emprego que você está tendo agora, né? É como se você tivesse que colocar na balança e pensar os prós e contras, né? E fazer algumas concessões, entendendo que é uma configuração que exige muita maturidade. Então, para todos nós, né, nós vamos viver esse momento de olhar as coisas se expandindo, mas ao mesmo tempo que a gente vê aquela expansão, aquela prosperidade, a gente tem que desenvolver uma postura de maturidade. Então, isso não é só para Câncer, é para todos os signos, mas as pessoas de Câncer vão viver isso no que diz respeito à vida material, à vida financeira, tá certo? E, enfim, eu acho que até agora os signos que vão viver momentos mais felizes são realmente as pessoas de Touro e de Câncer. Inxalá que seja um trânsito realmente muito próspero aí para todos vocês.